o tema de hoje é visão restaurada. Nós vamos aprender muito sobre isso hoje de noite. O texto é Marcos 8, 22 a 25. Eu passo a ler. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, Jason, faz favor, fica em pé e pega o Raí pela mão. Isso, pode segurar a cunha um pouquinho. Jesus fez assim, pode trazer ele mais perto aqui, fica segurando ele. Como é que Jesus tomou aquele cego? Pela mão. O Jason é Jesus e o nosso querido Raí não enxerga nada, é o cego. Jesus tomou pela mão e levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva. Não precisa fazer isso agora, né? Só um pouquinho. Então Jesus molhou o dedo, aplicando saliva nos olhos. Aplicando saliva nos olhos. O levou para fora da aldeia. E aí, impondo as mãos, impondo as duas mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Pode perguntar isso, gente. Vamos fazer o teatro direitinho aí, de frente para a igreja agora. Tu vê alguma coisa? Aí o Raí responde assim para ele: este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens como árvores. Como árvores. Vejo homens como árvores andando, árvores andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E agora Jesus botou as mãos de novo nas vistas do cego. Pode botar a mão em cima ali, né? E agora a visão ficou perfeita. Pode dizer: a visão ficou perfeita. Ele enxerga todo mundo como é. Podem aplaudir a Jesus e aos queridos aí. Então, amados, esse mesmo Jesus que o Jason representou tão bem para nós aqui, ele está aqui hoje à noite. O médico Jesus está aqui essa noite, queridos, amém? O médico Jesus, ele é um dermatologista top, porque ele curou muitos leprosos. Eles tinham um problema sério de pele. Botando na introdução lá da palavra, o Jesus foi um ortopedista top de linha, top de frente, porque Jesus, ele é fera. Muitos aleijados voltaram a caminhar, pegaram a sua cadeira de roda, pegaram a sua maca e voltaram a caminhar. Jesus, ele foi também um clínico geral top. Ele se especializou em oftalmologista, se tornou forte nessa área, queridos, porque muitos cegos, pela palavra de Deus, foram restaurados à vista, e ele os curou. E Jesus hoje quer restaurar, acima de tudo, acima da minha e da sua vista, a minha e a sua visão. Ele quer restaurar, presta atenção, e diz comigo: Jesus quer restaurar acima da vista a minha visão de fé. A minha visão de fé. Porque o que eu vejo pela fé vai acontecer na minha vida. O que eu vejo. Olha só o que acontece no Gênesis 15, 5. Gênesis 15, 5 da palavra de Deus, bem no comecinho da Bíblia. Gênesis 15, 5. Ali fala, passo a ler. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Queridos, Deus leva o Abraão para fora, para que nada possa embaçar a visão. Ele estava dentro de uma tenda. Como é que ele ia olhar
daquela tenda até tinha, se ela era meio transparente, como tu vê algumas luzes assim no céu, porque isso aconteceu naquele tempo que o pessoal morava muito em tenda, no começo da criação do mundo. Então, para garantir, Deus pegou Abraão pela mão, assim como Jesus fez com o cego, e levou-o para fora, para que ele veja nítido, para que ele veja claro, para que ele nada obstrua a visão, nada impeça a sua visão. E Deus se preocupa com o que você vê. E Deus se preocupa também com o que você está vendo. Olha para o teu irmão e diz para ele: o que preocupa a Deus é o que você está vendo. Vai captando essa mensagem. Deus vai falar muito conosco. Está falando comigo agora ainda aqui em cima, queridos. Então, nada pode impedir a sua visão. Eu me preocupo com você, diz Deus, com o que você vê. E uma coisa muito importante, nós como igreja da Nova Aliança, presta atenção, Deus entregou uma cidade para nós. Deus entregou a cidade de São Leopoldo para nós. E se nós formos fiéis nesse desafio de ganhar essa cidade para Jesus, Ele vai nos dar outras cidades do Vale dos Sinos. Ele vai nos dar outras cidades, outros lugares aqui na volta. Essa é a visão que Deus quer. São Leopoldo aos pés do Senhor Jesus. Mas nós temos que ver claramente. Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18 diz o que nós precisamos fazer. Uma palavra profética para a igreja hoje à noite, queridos. Ali fala, Apocalipse 3:18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para ti enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E agora, digam comigo, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, se você não está enxergando claramente o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua família, o que Deus tem para a tua vida profissional, a nível de estudo, você precisa passar na farmácia de Jesus hoje à noite e comprar um colírio para passar nos seus olhos, e você vai começar a enxergar o que Deus tem para você. Você não faz ideia, vai captando essas pérolas que estão sendo lançadas para você hoje de noite. Então, amados, muitas vezes o resultado não acontece como Deus planejou para mim e para você, porque nós não estamos enxergando bem. Isso é forte. Deus diz: eu me preocupo com aquilo que você está vendo. Um exemplo de olhos com visão restaurada é o 2 Reis, capítulo 6, versículos 14 a 17. 2 Reis, está na Bíblia, no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 6, versículos 14 a 17. Eu já passo a ler, queridos. Todos acharam? Nem todos. Tem alguns folheando ainda. 2 Reis, é 1ª e 2 Samuel, 1ª e 2 Reis, daí depois 1ª e 2 Crônicas. É no meio do Crônicas e no meio do Samuel é o Reis. 2 Reis 6, 14 a 17. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade onde Eliseu estava. Tendo se levantado muito cedo o discípulo do Eliseu, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço,
e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Deus. Se eu e você conseguíssemos enxergar com visão espiritual agora, ao redor dessa igreja está cheio de carro de fogo, está cheio de anjos guerreiros muito poderosos, guardando esse lugar contra Satanás e seus demônios, guardando esse lugar contra um ladrão e um bando, guardando esse lugar contra todo o mal. Nós fomos ontem de noite para Sapiranga. A nossa casa naquela rua é a única que não tem cerca, e nós encontramos aquela casa como já de um ano para cá que a gente está morando em São Leopoldo, muito melhor do que nós deixamos ela. Uma mulher foi fazer a faxina lá desde a garagem. A nossa casa é de 2 pisos, ela é mais ou menos 200 metros quadrados, um casarão lá em Sapiranga. O pátio, o jardineiro foi lá cortar a grama, e a pastora Odete olhamos, como está lindo a nossa casa, dá um brinco. E eu perguntei para a pastora Odete, o que tu está achando da empreitada que Deus nos levou para São Leopoldo? Qual é a tua opinião sobre isso? Daí ela disse, eu estou amando, eu estou apaixonado por essa igreja, mas o que me dói, diz ela assim, é deixar a nossa casa para trás. Então, queridos, mas a gente sabe quando nós saímos de tarde lá, ela está melhor cuidada do que se nós estivéssemos lá, porque a nossa casa lá em Sapiranga está na mão do Senhor Jesus, aquele que não dorme nem dormita. Queridos, está acontecendo muito roubo lá ao redor, um bandido perigoso lá ficou solto agora, então várias casas estão sendo assaltadas na vizinhança lá. A nossa eles não entram nem no pátio, porque tem anjos guerreiros. Eu quero que tu ore pela tua casa também. Eu quero profetizar sobre a tua casa essa noite, que tem um exército de anjos ao redor, nada vai tocar lá, em nome de Jesus. E ora pelos teus vizinhos, porque ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus morando. Essa é a visão que Deus quer restaurar em nós hoje de noite. Esta é a visão. Nós podemos sair de casa e voltar para cá. Não estou dizendo que nunca vai acontecer nada, queridos. Eu não posso pregar uma fé tola, mas eu tenho que dizer que eu tenho que tomar posse, que na minha casa não vai acontecer nada, em nome de Jesus. Mas ninguém está livre, queridos. Nós ainda não estamos no céu. O vizinho do lado roubaram outro carro dele agora, e eu comecei a orar, digo, Deus, eu não aceito isso, porque eu estou morando ali, os meus vizinhos têm que ser protegidos, têm que ser guardados. Falando com o meu discípulo Alair, muitos vizinhos ali foram assaltados. Os caras vão para o trabalho, bem tranquilo de manhã, daqui a pouco está alguém pulando a cerca lá, roubando alguma coisa, lesando alguma coisa. A gente pode até ouvir falar, no momento que começou a ouvir falar, começa a orar, que aí Deus vai colocar anjos ali para proteger aquela casa, em nome do Senhor Jesus. Então era isso que o Eliseu não tinha medo. Imagina um exército acampado contra a casa do profeta Eliseu. Não, e se você olhar um pouco mais adiante, eu não quero pregar sobre isso, o versículo 18 diz, feriu Deus de cegueira, conforme a palavra do Eliseu. Imagina, tinha milhares de homens lá acampados ao redor do profeta, e o Eliseu disse, eles vão ficar cegos agora, em nome de Jesus. E ficaram cegos, todos eles, ninguém mais pôde fazer nada. Cego não faz nada. Amados, como é importante a gente saber disso. Você essa noite, queridos, é desafiado a ver nitidamente em Deus a vitória completa na sua vida. Olha para o teu irmão, creia. Diz de novo mais alto, creia. Você precisa enxergar a tua vitória em nome de Jesus, porque a Silvana ministrou muito bem. Então fala bem alto, você essa noite é desafiado a ver nitidamente em Deus a vitória completa em todas as áreas da tua vida. Amém, queridos? É isso que Deus tem para nós, aleluia. Precisa ver claramente em Deus, e não pode haver dúvida, não pode haver medo, não pode haver incredulidade. Nós também precisamos ouvir, estar atentos.
Diga comigo, ouvir, estar atento. Pega na tua orelha, ouvir, estar atento. Te liga, meu. Precisa ouvir, estar atento, para termos a visão restaurada. Para nós termos a visão restaurada, queridos, é tão importante termos a visão restaurada no discipulado. Como está o teu discipulado, queridos? Nós aprendemos um novo jeito de discipular na sexta-feira com o pastor Odilão lá, uma maneira mais prática. Discipulado não é só aquela hora que a gente está junto ali. Discipulado é o tempo todo. Eu ligo para o pastor Mário quando eu tenho uma dificuldade. Eu mando um e-mail para ele, às vezes ele não me responde logo, daqui a pouco ele me responde. É o tempo todo. Meus discipulados com o pastor Mário, sexta-feira a gente esteve junto lá. São 90% por telefone. E 30 minutos de 2 em 2 quinta-feira. Mas eu não deixo de correr atrás dele. Quinta passada, eu no discipulado perdi o meu celular. Coloquei um guardanapo que eu tinha na mão lá em cima do meu celular. Cadê o celular agora? Perdi 5 minutos de discipulado. 10 horas já outro estava ligando para ele, um outro discípulo, um outro pastor. E eu fiquei muito chateado, fiquei bravo comigo mesmo. Já pedi 1001 perdão, porque eu atrasei os 5 minutos. E ele disse: pastor Kleber, o que houve? Você não atrasa? 9h25 eu já estou ligando para ele, né? E perdi o danado do celular, na minha frente eu perdi ele. Mas é tão importante. Você que é discípulo, não deixa de falar com o teu discipulador. Um discípulo top, querido, ele não acusa o discipulador em nada. Um discípulo top, de frente, vencedor, queridos, não culpa um discipulador, porque ele é tua cobertura espiritual. É que nem tu pegar um guarda-chuva e dar no meio e quebrar e espedaçar ele. Aí vem aquela chuvarada forte, e aí você se molha todo com aquele temporal. Teu discipulador é tua cobertura espiritual. É muito importante a gente estar ligando para ele. Outra coisa, queridos, como a gente diz, precisa realmente romper. Precisamos ouvir muito também, além do discipulado, no culto de domingo. Presta atenção na palavra do culto. Na célula, presta atenção na palavra da célula. Precisamos ouvir. Muitos têm a visão embaçada por ouvir pouco. Porque Jesus não deixou aquele cego, naquele primeiro momento do milagre, onde ele enxergava, como foi muito bem encenado aqui na frente, pessoas como árvore? Porque Jesus queria que aquele cego enxergasse perfeitamente bem. Jesus quer que você enxergue perfeitamente bem. Ontem ministramos um casamento muito especial aqui do André com a Sara, e eu gosto de interagir, sento numa mesa, sento em outra mesa. Aí passou uma jovem por mim, e eu perguntei para essa jovem, ela não precisa se preocupar, eu não vou dizer o nome dela. E eu disse para ela: tu pensa em casar? Aí ela disse bem assim para mim: eu creio que eu vou casar, mas não antes dos meus 25 anos de idade. Mas os 25 anos vai ser o ano que eu quero estar casada, quero me casar. Eu digo: tu tem essa ideia, essa visão, então toma posse, ora, e nós vamos estar, se nós estiver em São Leopoldo ainda, até junto aí, né? Isso vai levar mais ou menos uns 3 anos, mas não vou dizer quem é. Então, queridos, como é precioso a gente ter visão, aonde a gente quer chegar, ter visão. O André, eu fiquei sabendo que era um homem que disse que nunca iria se casar, né, João? Nunca ia querer se casar, e ontem nós casamos ele. Glórias a Deus, né? Então, ainda bem que nem tudo é como a gente quer. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos, porque Jesus quer que nós enxerguemos claramente. A partir do momento que você vê nitidamente, você decola. Olha para o teu irmão, a partir do momento que você vê nitidamente, você decola. Você vai em frente. Pessoa que não vê nitidamente o plano que Deus tem para a sua vida, ela fala coisas que prejudicam a ela e os seus ouvintes, se continuarem com aquela conversa. Irmãos, isso é top, irmãos. Ele só é forte demais quando ele crê na vitória. Versículo 25 do Marcos,
Voltando lá para o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 25. Ali fala: então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido a tudo e distinguia de modo perfeito. Então precisamos distinguir tudo de modo perfeito. Quando estiver embaçado, não vá em frente. Quando você tiver dúvida, não vá em frente. Precisamos enxergar. O problema muitas vezes é o comodismo. Se ela não vê nitidamente, ela acaba sabotando os planos que Deus tem para a sua vida. Mas quando vê nitidamente, isso faz com que aquela pessoa se mova de maneira poderosa e segura para alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Então precisamos enxergar. O jeito que você funciona é o jeito que você se vê. Isso é frase do pastor Drushel Shedd. Ele escreveu, ele tem a melhor Bíblia de estudo hoje que é fabricada aqui no Brasil, né? O Drushel Shedd já está. Eu vi uma palestra dele com 80 e poucos anos, já deve estar perto dos 85 anos. Ele é uma bênção, muito bom de ouvir ele. Imagina, traduziu toda a Bíblia para aquela Bíblia de estudo, a Bíblia Shedd. Alguém conhece essa Bíblia? Bíblia de estudos Shedd. Para quem quer uma Bíblia boa de estudo, essa é a melhor que tem no Brasil hoje. Então essa é a frase dele. Nós precisamos dar o nosso melhor. Mas queridos, precisamos ver nitidamente. O jeito que você funciona é o jeito que você se vê. Então paramos por ali. O jeito que você funciona é o jeito que você enxerga as coisas ao seu redor. Como você se vê então? Fica a pergunta. Olha para o teu irmão, como você se vê? Para a pregação ser bem viva. Primeiro ponto: podemos perder a visão ao longo da vida. Marcos 8, 22, que diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Esse homem, pelos estudos, ele não era cego de nascença. Ele foi perdendo a vista ao longo da vida. Mas nós precisamos querer ouvir mais, para depois também enxergar melhor. O que eu e você precisamos ouvir mais? Sobre o amor e sobre a paixão por Jesus. Precisamos ouvir mais sobre o amor e a paixão por pessoas. Precisamos ouvir mais para nós amarmos demais e sermos apaixonados pelo reino de Deus. Amar a Deus, amar as pessoas e amar o reino de Deus. O Geison, há 2 semanas atrás, trouxe uma palavra muito preciosa, que nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Sábado no discipulado, ele também falou que ele entendeu, ele tem a visão clara aonde ele quer chegar. Ele está aqui embaixo, se virando do jeito que pode, mas está olhando para o reino de Deus. É isso que mantém ele em pé, é isso que motiva ele. Para onde você está olhando? A visão do reino de Deus ela é olhada com o nosso coração, com o nosso espírito. O espírito é o nível maior de cada pessoa, o espírito da gente. A alma vai passar, a mente da gente, os pensamentos. O nosso corpo físico, claro, ele é o templo aonde habita Deus, mas esse corpo também, que pode ficar doente, que vai morrer um dia, né, vai passar. Mas o Espírito, ele é eterno. Por isso que a gente precisa ter essa visão pelo reino de Deus, ser apaixonado pelo reino de Deus. Tudo indica, queridos, então, que esse jovem não era cego de nascença. Tem gente que começa bem, mas vai baixando o fogo de discipular, de ser discipulado, o fogo de liderar bem, de ser bem liderado. Tem gente que começa bem, mas perde o fogo de ser submisso a Deus. Tem gente que começa bem, mas perde o fogo de ser submisso aos seus líderes, perde o fogo de amar mais a sua família, perde o fogo, aquele coração apaixonado, e a pessoa dá uma apagada com o passar do tempo. Algumas coisas que fazem você perder a visão é o medo, a falta de fé, a preguiça, o comodismo,
e as decepções com pessoas. Isso fazem com que esse fogo se apague, que você não enxergue mais aonde você quer ir. Queridos, a gente precisa andar em obediência, em submissão a Deus. A gente precisa andar em obediência, em submissão à nossa liderança, queridos. A gente, quando há uns anos atrás chegava alguém que era um líder, que era uma autoridade, a gente chegava a ganhar um calafrio. Hoje em dia não há mais esse respeito, não há mais essa submissão, porque é falta de visão. Nós estamos tendo encontro com Deus masculino, e o pastor Mário queria voltar ao masculino para eles fazerem por Cachoeirinha. E aí eu fui conversar com ele, sexta-feira foi pegado o negócio lá. Daí ele comentou que eles estavam pensando em pegar de volta para eles fazerem por lá. E daí eu disse, o pastor Mário me perguntou, eu perguntei para ele, por que isso? Daí ele comentou, não, é que vocês usam muito do nosso pessoal aqui, então nós vamos fazer uma só data. Agora, eu perguntei para ele, não, o senhor que manda, o senhor é autoridade sobre a minha vida. E eu estou de acordo, eu disse para ele, mas tem alguma chance de nós continuar fazendo lá em São Leopoldo? Tanto o masculino como o feminino? Daí ele disse, se vocês assumirem ele sozinho, vocês podem fazer por lá. Daí eu estou abençoando vocês. Imagina eu ir uma vírgula contra o meu discipulador, fazer uma coisa contra ele. Daí o pastor Mário disse, não, então você e a pastora Odete estão abençoados para fazer o encontro com Deus masculino completamente na liberdade que o Espírito Santo dá, tanto masculino como feminino. Daí eu já disse as datas para ele, no último fim de semana de maio vai ser o encontro com Deus feminino, e no terceiro fim de semana de julho vai ser o grande encontro com Deus masculino, que sempre é melhor que o feminino, né? Então já vão se organizando, né? Vai ser um tempo maravilhoso ano que vem. Queridos, nós temos o ano de 2017 já quase todo na ponta do lápis. É visão que Deus nos dá, é coisa que Deus nos dá. Nós estamos, eu e a Odete, daqui uns dias vamos começar a fazer o cronograma, né? Porque o ano está indo rápido. Deus já nos sustentou com a sua poderosa mão 9 meses em 2016, e os outros 3 meses que nos aguardem. Amém? Tem muita coisa boa para mim pela frente ainda. Então, amados, nós precisamos nos preparar, né? Nessa questão da paixão, do amor. Alguém que era top outrora, apaixonado, e você encontra aquela pessoa e ela diz, eu parei porque, sabe, tive alguns problemas com o meu líder, tive alguns problemas com alguma pessoa, e ela acabou esfriando, acabou parando. Não é mais aquele fogo, 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 fogo. Não é mais aquele que está correndo para cima e para baixo, vibrando. Queridos, Deus deu uma visão para mim e para a pastora Odete. Eu não me lembro agora se foi 2001 ou 2003. E desde lá nós estamos apegados a essa visão. Caiu as escamas dos nossos olhos. Jesus fez assim. E fez os nossos 2 olhos. Estou enxergando bem onde eu vou levar vocês? Nós tínhamos chutado o balde, e Ele falou conosco no retiro jovem, na igreja do mover, e desde lá, essa é a visão, a igreja está nessa visão hoje, porque o pastor Odilon deixou muito claro, a visão da igreja, é a visão que o pastor está vivendo, essa visão que Deus deu para nós, e um pouquinho da visão que nós estamos vivendo, se chama, nós não vamos dizer toda a frase para vocês ainda, vidas restauradas, casamentos restaurados, vida profissional restaurada, enfim, todas as áreas, vida da igreja completamente restaurada. É um pouco da visão, tem mais uma frase, para vocês terem uma ideia. Nós estamos enxergando muito claro, em Cristo, aonde nós queremos chegar, mas infelizmente, tem pessoas que erram, por não enxergar bem aonde Deus quer levar elas. Mas a principal coisa é nós sermos apaixonados. Você é apaixonado, irmão? Você tem visão clara, irmão? Não se conforme com a perda da visão aonde Deus quer te levar. Segundo ponto, acredite que é possível recuperar a visão perdida. O Marcos 8:23, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos,
perguntou-lhe: vês alguma coisa? Então, Jesus nunca se conformou com a nossa visão embaçada das pessoas, das coisas. Eu não sei como está sendo 2016 para você, queridos, mas tem 3 meses ainda para a gente vencer. Tem 3 meses para a gente dar a volta por cima. Tem 3 meses para a gente ficar muito bem e acertando cada detalhe esse ano. 2017 que te aguarde. 2017 que nos aguarde. Você crê nisso? Amém? Você pode fechar esse ano muito diferente que você está hoje. Basta você abrir os teus olhos. Acredite, veja tudo restaurado ao seu redor. É isso que Jesus quer que você veja. Acreditar e ver tudo restaurado ao teu redor. Um outro detalhe importantíssimo: se você nasceu de novo e não se apaixonou por Jesus ainda, reveja a tua vida de fé. Se você nasceu de novo e não é apaixonado pelo reino de Deus, reveja a sua fé. Tem algo muito errado. Você, com vista recuperada, pode iniciar a escrever uma nova história ainda esse ano, queridos. Passando para o próximo point do ponto 2, 2 Coríntios 5, 7, ali em cima fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Quando você traz o teu dízimo, a tua oferta, quando você semeia uma cadeira na igreja, você anda por fé e não pelo que você vê. Deus vai te abençoar grandemente por cada passo de fé que a gente dá. Irmãos, eu não conheço a sua história, mas se está bom, pode ficar melhor. E se está melhor, pode ficar excelente. É isso que Deus quer fazer conosco essa noite. O maior dom de Deus deu ao homem não é o dom da vista, mas o dom da visão. A vista é uma visão dos olhos, e a visão ela é do coração, sendo muito maior. A minha vista, queridos, ou a sua vista, é o pior inimigo da visão, porque só vê dificuldade, só vê problema, e quando a tua vista vê dificuldade, vê problema, aquela boquinha começa a falar dificuldade, aquela boquinha começa a falar problema, e é o que você vai viver, é o que vai se cumprir na tua vida. Mas você precisa enxergar muito acima dessas dificuldades, desses problemas. O Davi enfrentou um gigante. Quem conhece essa história? Todo mundo via o Davi no túmulo, enterrado, mas o Davi enxergou acima daquele gigante. Ele viu um Deus lá na frente, que ele disse: eu vou enfrentar esse problema em nome do meu Deus. E o que aconteceu? Ele se deu muito bem naquela empreitada. O que aconteceu com aquele gigante? Ele morreu. Davi venceu. Ele teve muito êxito naquela empreitada dele. O Hebreus 11:1, ele fala que a fé é a certeza de coisas que se não vê, que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, precisamos crer na vitória completa. Os 12 espias, eles também foram enviados para espiar a terra prometida. 10 voltaram e relataram só problema, relataram só dificuldade, relataram só que era impossível entrar naquela terra prometida. Ainda bem que tinha 2 que salvaram a pele, que era o Josué e o Caleb. Eles disseram: não, isso ali é fichinha para nós, porque nós vamos no nome do nosso Deus. Mas aqueles 10 também não herdaram a terra prometida, eles não entraram. E os 2 que falaram palavra de fé, que falaram no nome do Deus que nós queremos, nós vamos conquistar aquela terra que emana leite e mel, vamos conquistar o melhor de Deus para nossas vidas, para nossa família, em todas as áreas. Eles creram e entraram na terra prometida. Quem entrou? O Josué e o Caleb. Os outros 10 não entraram, porque eles enxergavam, eles tinham a sua visão restaurada. Queridos, como isso é importante. Que Deus restaure e renove a sua visão, que nós saímos daqui com a certeza: eu não vou deixar a minha vista me enganar.
Olha para o vizinho agora e diz para ele: você precisa sair com uma certeza daqui: a minha vista não vai me enganar mais. Como você vê a sua situação, irmão? Como você vê a sua vida? Com muitas dificuldades? Tem muitos que aqui nessa história se enxergam como galinhas, como gatinhos, como coisas insignificantes. Você sabe como Deus te enxerga, como Deus te vê? Aquilo que está escrito no Isaías 40, versículo 31. Repete comigo: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus enxerga cada um de nós como águia. Faz assim, se você não tem asa, né? Faz assim. Deus enxerga você como águia. Se o vizinho do lado cair para o lado, talvez pode ser. Outra ilustração, como Deus nos enxerga, fala no Números 23, versículo 24. Números 23, 24, está bem no começo da Bíblia. Como Deus nos enxerga, presta atenção, queridos. Versículo 24: eis que o povo se levanta como leoa. As mulheres se levantam então como leoa. E os homens, no versículo 24, e se ergue como leão. Como leão. Queridos, essa é a visão que Deus tem de você. Os homens, leão. As mulheres, leoa. Mas em Deus é lógico. O diabo, ele mente tanto para mim e para você. O diabo só acha maneiras de dizer que isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Aquele teu problema, ele só quer mentir para ti, para tu ficar mal, para tu ficar para baixo. Aquele que confia em Deus, ele olha para frente, ele olha para cima. Aquele que tem a visão restaurada, ele olha para frente. Aquele que tem a visão que só olha pela vista natural, ele vai caminhando: eu estou desempregado, o meu irmão está nas drogas, e a minha vida financeira. Na vida financeira, Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Ele vai te restaurar a visão de você ter uma vida financeira equilibrada e bem abençoada. Claro, precisa trabalhar, precisa dar o seu melhor, porque a Bíblia diz: do suor do teu rosto comerás. Quem não suar, quem não der duro, quem não trabalhar, claro que vai ter dificuldade. Deus também diz que Ele é dono de todas as portas de emprego. É Ele que fecha, e porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Mas é Ele que abre, porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Essa é a visão que Deus quer ter. Você precisa confiar no teu Deus, não duvidar, não ficar com medo. Não confie nos seus olhos, pois muita gente não consegue romper, pois só vê problemas. Nós temos que andar por fé e não pelo que vemos. Para concluir, visão restaurada. O fundamento da história de uma pessoa começa no Hebreus 12, 2. Só o versículo 2, 1 e 2 eu acho que eu tenho ali. O versículo 2, a parte A diz que precisamos olhar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Firmemente não é olhar de qualquer jeito, é olhar firme. O autor e consumador da fé, olhar firme para Jesus, é olhar firme para aquele que venceu todas as batalhas da vida dele e está forte hoje à direita de Deus para vencer todas as batalhas da minha, da tua vida, desde que eu e você tiremos os olhos do nosso problema, da nossa dificuldade e olhar para Ele, e através dele para aquele problema que te aflige, que te preocupa, que te assusta tanto. Quando você está olhando firme para Jesus, e através de Jesus você começa a ter visão restaurada, e você começa a olhar, aquele teu irmão vai sair das drogas, aquela pessoa que tem problema financeiro, ela vai
buscar em Deus a solução para aquele problema. Aquela que tem uma porta de emprego para ser aberto, Deus é dono de todas as portas de emprego. Ela vai ver: Jesus, onde é que tu tem uma porta de emprego para mim? Eu preciso trabalhar, eu quero obedecer o Gênesis 3,19, que diz: do suor do teu rosto comerás. E você não faz ideia, Deus te pega pela mão, assim que nem o Jesus foi o Jesus aqui do nosso teatro, e puxou o Raí sendo cego ali. Jesus vai te pegar pela mão. Aceita a mão de Jesus estendida para você. Seja humilde, querido. Se aquele cego tivesse recolhido a mão quando Jesus pegou ele pela mão, ele teria a visão restaurada? Esse mesmo Jesus está estendendo a mão para ti hoje de noite. Aceita. Ele vai te carregar para dentro de uma porta de emprego. Ele vai restaurar a tua visão. Quando você tem a visão restaurada, você não olha mais para a tua célula como uma simples reunião. Você vai olhar para a tua célula como a minha igreja na casa. Você não vai mais olhar para o culto de celebração e dar a mínima para esse culto de celebração, mas você vai dizer: esse é o culto do avivamento da cidade de São Leopoldo. Você vai no discipulado, você não vai mais ir de qualquer jeito no discipulado. Eu vou lá porque a minha vida está sendo edificada, a minha vida está sendo lapidada pelo meu discipulador. Essa é a visão que Deus quer que você tenha hoje de noite, tua visão restaurada. O Lair, há uns 2, 3 domingos atrás, assumi ele como discípulo. Já tivemos 2 discipulados poderosos, né, seu Lair? Eu não vou mentir aqui, né? Só não pode me pegar depois, né? Meu chapéu, quanta dúvida esse homem tinha nos 2 discipulados. Mas todas elas ficaram esclarecidas. Ele disse: eu estou indo leve para casa. Porque Deus faz a obra. Deus é maravilhoso. Essa semana eu fui visitar uma irmã. Eu não podia deixar de visitar aquela irmã. Só que, para vocês terem uma ideia, tinha mais 5 irmãs junto. Tomamos chimarrão, comemos pipoca, bolo de laranja, nega maluca. Foi difícil aquela visita, mas assim, ó, que eu fui lá para abençoar aquela irmã, com a visão restaurada, eu fui muito mais abençoado. Sempre acontece isso, queridos. Jovens, eu fiquei tão feliz hoje à noite. Eu vi esse ano que tem vários jovens que meio que escaparam dos dedos. O Antônio, a banda para mim, não é que está o Antônio? Ali está o Antônio. Eu dei um abraço ali quando eu vi esse jovem hoje. Fazia tempo que eu não tinha visto ele na igreja. Sabe o que ele disse para mim, jovens? Ele jovem: aqui é o meu lugar. Teve jovens que foram atrás dele visitar ele. Como é viver com a visão restaurada? Se na tua célula tem alguém que não vem em 2 reuniões, nós não podemos perder tempo. Nós temos uma visão restaurada. Nós não vamos perder ninguém, queridos. É isso que Deus tem para nós. Isso é ser top. Isso é estar na frente, queridos. Essa semana multiplica mais uma célula, aleluia. No dia das crianças multiplica mais uma célula, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando eu tenho a visão restaurada, eu não me conformo ficar 2 semanas sem vinho novo na célula. Eu entro em crise. Eu começo a declarar para Deus. Lá em Sapiranga tinha uma célula que não rompia, não tinha jeito de crescer. E ganharam um líder dos ciclistas da cidade. E esse homem, ele lidera 300 ciclistas na cidade de Sapiranga. Foi uma célula que não rompia. E uma senhora de 70 e poucos anos é a líder lá também. Ela está com um sério problema de saúde, eu fiquei sabendo hoje. Mas ela disse: se Deus quiser me levar, estou indo. E só para vocês terem uma ideia, ela ganhou aquele líder dos ciclistas. Ele veio para uma célula com um sério problema. E Deus ouviu a oração daquela irmã. E aquela pessoa que estava com aquela dificuldade recebeu a cura. E começando a vir um por um. Domingo passado tinha quase 150 pessoas no culto em Sapiranga. Aqui tinha 415, lá tinha praticamente 150, para a glória de Jesus. Queridos, vista é o que a gente vê ao natural,
Visão é do coração, é do Espírito. O que a gente vê acima. O que você está vendo na tua dificuldade, no teu problema? Levanta teus olhos, levanta a tua cabeça, não desanima, e olha lá na frente. Jesus curou aquele cego, e Ele quer te curar dessa cegueira hoje à noite também. Ele quer restaurar a tua vista, e não só a tua vista, Ele quer restaurar a tua visão essa noite, para que você veja e creia, para que você veja e creia, para que você veja, tenha a visão restaurada essa noite, e consiga enxergar a tua vitória chegando, seja na saúde, seja aonde for. O Espírito Santo está mandando dizer que Ele vai restaurar a tua visão essa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus.